Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jânio Lima. Estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Hoje a gente vai continuar aquele aulão que começou na semana de aniversário do canal e vamos para o segundo módulo do mini curso de visualização de dados com Matplotlib. Então aproveita, se você não tiver visto a primeira parte, é bem interessante que você veja. Vai dar para entender o que a gente está fazendo a partir dessa aula, se você ainda não tiver visto, porque eu vou gerar novamente os dados para a gente começar ali gerando os gráficos. Mas é interessante que você acompanhe a aula anterior, porque isso foi um mini curso que eu resolvi fazer na semana de aniversário do canal, que foi agora no dia 21 de abril. Então a gente fez uma aula bem completa, pegando do zero do Matplotlib até um nível ali bem intermediário, com algumas coisas até um pouquinho avançadas, para que você tenha a capacidade de fazer os gráficos reproduzindo junto com a gente, mas também para que você possa adaptar esse conhecimento para cenários reais, com conjuntos de dados que você trabalha na sua empresa, na sua faculdade, com as análises em si que você faça aí no dia a dia. Então acompanhe até o final. A gente vai ter ainda mais uma aula para finalizar. A gente, como eu prometi, fiz de forma bem objetiva ali. Em 3 módulos a gente vai ter toda essa parte de abrangência aí legal da Matplotlib, que é a biblioteca mais utilizada para análise visual de dados dentro do Python. Na aula de hoje a gente vai continuar a partir do ponto que a gente parou no básico, começar a entrar um pouco mais no detalhe dos parâmetros de configuração dos seus gráficos. A gente vai começar a ver outros tipos de gráficos que a gente não viu na primeira aula. A gente faz um link, inclusive, para a playlist de estatística básica, para parte de análise visual de gráfico, tanto para uma aula que a gente já gravou, quanto para uma outra em que a gente vai detalhar um pouquinho mais a parte dos gráficos que estão sendo estudados nesse mini curso, que tem uma pegada mais estatística, matemática. Então hoje a gente vai fazer o foco maior na geração dos gráficos, nas configurações, entender como a Matplotlib funciona, se preparar para a aula que vem, em que a gente vai fazer um trabalho mais aprofundado do uso de gráficos integrados num visual similar às ferramentas que criam dashboards. Mas a gente vai ter esses conteúdos adicionais aí. É interessante também para quem vinha estudando estatística ou para quem está estudando análise de dados, seja nas nossas playlists ou em algum outro local, que você agora vai conseguir incorporar a análise visual à sua análise exploratória, em alguns casos até a análise mais profunda, não só da exploração inicial, mas para demonstrar os seus resultados. Você criou um modelo ali estatístico, um modelo de aprendizado de máquina e quer fazer a representação gráfica dos seus resultados, você vai conseguir fazer muita coisa interessante com essas dicas que a gente está vendo nesse curso. Então vamos parar de conversa, vamos lá para o curso. Se ainda não estiver inscrito no canal, aproveita, se inscreve, porque aí você vai acompanhar sempre os novos conteúdos que a gente vai postando. Agora a gente vai avançar um pouquinho ainda na parte do visual básico, mas a gente vai acrescentar agora um pouco de elementos estatísticos que a gente até já fez um pouquinho ali na primeira parte, né? Então vamos ver aqui, as bibliotecas são as mesmas. Vamos gerar aqui nossos dados. Agora eu vou gerar todos de uma vez só aqui, para a gente não perder tempo. Então, de qualquer modo, aqui não vou entrar em cada uma delas, mas em todos aqui a gente está criando dados fictícios. Alguns são iguais ao que a gente criou na primeira parte, outros são um pouquinho diferentes. Só o tamanho, por exemplo, a gente estava trabalhando com um lá que tinha 54 observações, agora a gente está trabalhando com 33, os primeiros aqui são iguais. E aqui volta para uma coisa que eu fiz rapidinho lá no outro conjunto de dados, mas que tem também não só para média. Aqui eu estou fazendo novamente a média, que basicamente para eu calcular uma média quando eu estou trabalhando com pandas, basta eu passar o nome do conjunto de dados que eu quero trabalhar. Se for um conjunto de dados que tenham várias colunas, você faz o filtro da coluna desejada e aí você chama o método aqui min, que vai calcular a média para você. Na nossa playlist de uso do Pandas para análise de dados, a gente explica como fazer vários outros cálculos, e aí por isso eu vou deixar também aqui o nosso link para quem quiser ver essa aula também.
E uma coisa interessante, já que eu falei dessa aula de pandas, lá na playlist que eu falo sobre análise de dados com pandas, eu ensino também como você fazer a criação de vários desses gráficos, alguns até mais avançados do que o dessa aula aqui, usando apenas o pandas, porque o pandas ele é uma biblioteca tão poderosa que por dentro dela ela tem várias outras ali trabalhando em conjunto, inclusive a biblioteca Matplotlib. Então aqui voltando, calculei a média, vou exibir a média aqui embaixo. Está um pouquinho pequeno porque essa parte aqui eu não consigo dar zoom. Está aqui a média do nosso conjunto de dados. Agora a gente vai fazer o seguinte, ao invés de criar uma meta como eu fiz na outra, a gente trouxe aqui para dentro do próprio plot aquela lógica de fazer um loop for para repetir um valor, e esse valor ele vai ser repetido dentro de um range que vai de 0 até o tamanho do conjunto de dados. Isso aqui, como eu já disse, é assunto da playlist básica de Python. Mas, de qualquer modo, a inserção desse tipo de loop dentro de um gráfico, às vezes gera dúvida, mas é só você tentar entender os pedaços do gráfico. Eu já falei ali logo no começo do primeiro módulo que a primeira a variável, o primeiro parâmetro, quando você está usando um gráfico básico como plot, é o conjunto de dados que você vai trabalhar. Agora tem uma outra forma aqui de trabalho que a gente não viu no módulo anterior, que é o seguinte: o segundo parâmetro, se você fizer nessa ordem aqui e não digitar o nome do parâmetro, como a gente vinha fazendo aqui com o color, se você colocar uma string, essa string ela funciona como um atalho de parâmetros para o Python, para o Matplotlib, na verdade, que ele junta o parâmetro cor com o parâmetro tipo de linha. Como a gente está plotando aqui com o plot gráfico de linha, se você colocar uma letra aqui, ele vai entender como sendo a cor, e depois da cor, se você colocar algum dos símbolos que a biblioteca aceita, e para ver, volta para a documentação que eu comentei que vou deixar na descrição do vídeo, ou para o help da função. E aí você vai ver aqui que ele vai gerar a nossa média como uma linha tracejada, porque eu coloquei o sinalzinho de 2 pontos. Se eu ponho um ponto, ele vai gerar uma linha com vários pontinhos ali, que é diferente da linha tracejada. A gente vai testar as duas formas para vocês perceberem. E aí existem outros marcadores que você pode utilizar também. Aqui embaixo a gente já sabe o que é o PLT Title, o PLT Legend a gente já viu também. Eu acrescentei um outro elemento aqui, que é o font size. A maioria dos elementos que você tem legendas, que você tem textos, você consegue configurar o font size. E aqui, ó, eu coloquei font size aqui no Legend, coloquei o font size também no Y-Label e no X-Label, ou seja, em todos os nossos elementos textuais, exceto no elemento title. Vamos rodar aqui e vamos ver como vai ser gerado o nosso gráfico. Percebam que ele é um pouco parecido com aquele anterior, né? A diferença é que aqui, como eu comentei, iam até 54 observações, essa aqui está com 33 observações, ele travou a média aqui, então sem precisar fazer aquele cálculo por fora, se você tem uma variável e não quer perder memória, ficar todo o tempo guardando aqueles valores na memória, somente para gerar a linha reta, basta você colocar como eu fiz com a média, e qualquer outro valor, seja uma meta, seja o valor que for, você pode fazer esse travamento que a gente fez aqui com a média, fazendo um loop for dentro da própria plotagem. Eu prometi, queria mostrar aqui, alterando. Então vamos alterar esse pontinho aqui, de 2 pontos para ponto. E aí percebam que aqui, ao invés de ser uma linha tracejada, ele está trazendo aqui ou uma dotted linha, né, que seria o que está ali no outro, ele está trazendo aqui vários pontos. Esses pontos a gente está vendo aqui como linha, mas, por exemplo, se eu botasse os pontos para esse aqui, vamos perceber qual seria a diferença aqui, ó. Vamos botar aqui. E aqui tem um outro argumento. Eu posso simplesmente apagar aqui o color e botar aqui o ponto que eu vinha usando ali embaixo, e vamos ver agora como ele vai trabalhar. Atentem o seguinte, eu apaguei o color. Se eu deixar o color, eu não posso usar os dois argumentos juntos, porque aí deixa de ser a string de atalho. A string de atalho, ela fica separadinha assim.
E aí vejam que o ponto é diferente da linha tracejada. Aqui realmente são vários pontos soltos. Quando você põe aquele outro ali, que são os dois pontos, vamos ver que ele vai gerar uma linha tracejada unindo esses pontos. Perceberam aqui que é totalmente diferente mesmo, né? Então, uma coisa são os pontos soltos, outra coisa é a linha. E se eu deixar aqui como estava antes, o color igual, e se eu tentar fazer isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Percebam que esse gráfico aqui não foi ele que gerou, ele simplesmente não conseguiu, porque não existe uma cor G2 pontos. Então, cuidado com esse trabalho dessa forma. Então, vamos aqui. Agora funcionou de forma correta. Tá bem? Então, fica essa dica aí de como você configurar esses detalhes do seu gráfico. Vamos agora ver um outro tipo de gráfico. Agora, a gente começou com o trabalho da estatística, simplesmente plotando a média. Interessante que isso que eu estou passando aqui, a gente vai ter um aprofundamento bem maior no vídeo que a gente vai publicar na próxima semana, aí já fora da maratona, que é o 8º vídeo, a 8ª aula da nossa playlist de estatística básica no Python. Vai ser a aula em que a gente estuda visualização especificamente com o viés estatístico. Então, nessa aula lá, como o foco é estatística, eu vou explicar com muito mais detalhes a interpretação e a geração dos gráficos estatísticos. Nessa aula aqui a gente está vendo gráficos no geral. Então, vamos ver um aqui que é da estatística e que é bem interessante, que é o gráfico de dispersão. Eu vou pegar os dois conjuntos de dados que a gente gerou ali aleatórios, que é aqueles conjuntos que fizeram o nosso X lá em cima, um conjunto desce e o outro sobe, e vamos ver como é que ficaria a dispersão desses dados. Vejam aqui, a dispersão dos dados, ele vai fazer o seguinte, na verdade esse gráfico de dispersão, ele parece muito com um gráfico de linha comum, mas por trás disso o que ele está fazendo aqui é verificando a correlação entre as duas variáveis que eu passo aqui. Vejam que agora eu não passei apenas uma, eu passei duas. Então esses gráficos aqui não é necessariamente os pontos das observações, e sim o encontro da correlação entre esses pontos. Quando ele está descendo aqui, significa que existe uma correlação negativa. À medida que uma variável sobe, a outra desce. E isso vai ser evidente porque a gente colocou ali nos nossos dados, os dados é de 0 a 9 e os dados 2 de 9 a 0. Ou seja, para cada uma unidade de um vai diminuindo uma de outra. A gente pode fazer isso com mais informações. E aí eu vou fazer aqui embaixo o mesmo plot dos dados, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a correlação entre essas duas variáveis. Essa função aqui, .core, ou esse método .core, ele permite, quando você tem dados registrados através do Pandas, calcular o coeficiente de correlação entre duas variáveis. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular esse coeficiente, a gente vai armazenar numa variável e vamos usar uma função do Matplotlib chamada Annotate. Ela serve para você fazer anotações no meio do gráfico. Então eu vou até deixar aqui novamente o gráfico, porque o outro vai ser muito parecido com ele, mas vai ter aí um detalhe de diferença que é exatamente essa anotação. Vamos ver só se eu não estou puxando muita coisa. Pronto, Jânio, só até aqui. Então, veja, ele gerou novamente a nossa dispersão e ele fez uma anotação. Isso aqui você pode fazer qualquer tipo de anotação. Imagina que você está fazendo uma análise gráfica e quer deixar alguma anotação de uma observação para a pessoa que vai receber aquela análise. Então, você pode usar isso. Nesse caso aqui, eu fiz o cálculo da correlação para a gente demonstrar a mistura, né, a mescla aí da visualização com as medidas estatísticas, mas tem também essa função aí que é você fazer qualquer tipo de anotação em seus gráficos. Perceba que o que ele trabalha? A primeira parte aqui, ou seja, o primeiro argumento é exatamente um string, o texto que vai ser anotado. A segunda parte, ou o segundo parâmetro, são
as coordenadas dentro do seu gráfico. Então isso aqui é bem importante, porque é o seguinte, esses valores aqui que você vai botar como XY, eles precisam ser algum ponto aqui, identificar o ponto onde vai começar a anotação. Então veja que ele está indo aqui no eixo X, ele está indo no 2, e no eixo Y ele está indo no 8. Então, ó, se a gente subir, ele está chegando exatamente nesse localzinho aqui. Por isso que a nossa anotação começa daqui. Se eu fizesse aqui, eu quero que isso venha mais ou menos para o meio. Vai ficar no meio dos dados, mas daria para fazer. Basta você alterar aqui para o 6. Então vai acontecer que essa nossa anotação ela vai subir até aqui e até aqui. Então vamos fazer agora novamente o gráfico para a gente perceber. Então ele veio para cá. Jânio, tá ruim, eu quero jogar mais para frente. Então eu posso de repente jogar ali no 4, no eixo X. E aí ele jogou aqui mais para frente. Então perceba que aqui você pode brincar com o local onde você quer fazer a sua anotação, sempre com cuidado que ela coincida com algum local aqui dentro. Vamos tentar fazer algo esdrúxulo aqui. Vamos colocar, sei lá, no eixo X, que está indo até o 8, vamos colocar para ele aparecer a anotação no 10, por exemplo. E vejam que ele arrastou teu gráfico e nem conseguiu fazer a plotagem. Então ele não vai funcionar. Então cuidado com isso. Trabalhe sempre com localizações que existam na área do seu gráfico. Senão você vai ter aquela situação aqui. Vamos ver aqui. E o terceiro e último exercício desse bloco, para a gente ir para o último bloco, que vai falar sobre os gráficos na forma de dashboard. Vamos criar aqui novamente um conjunto de dados. Agora a gente vai criar um conjunto bem maior, com 1000 observações, para mostrar um outro tipo de gráfico, mas que esse aqui está dentro do escopo do vídeo que vai ser lançado na próxima semana sobre estatística básica no Python, a parte de visualização de dados estatísticos. Então a gente gerou um gráfico, geramos um conjunto de dados, com dados aleatórios, 1000 dados aleatórios. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer a plotagem do plt.hist, que é o histograma, é um gráfico bem interessante usado na análise estatística. Então está aqui, o que ele está mostrando aqui, esse gráfico, ele exibe a frequência das observações que você tem no seu conjunto de dados. Então, onde ele tem aqui o pico, ele está dizendo o seguinte, a maioria dos valores que você tem nesse conjunto de dados, eles estão aqui, por volta da faixa 0. Aqui embaixo não é o valor especificamente, aqui são as faixas de valor que você tem. Então você tem valores aqui que vão de -3 até 3. E aqui em cima não é também a medição do valor, mas quantas observações você tem em cada uma daquelas faixas. Então você tem aqui, começando aqui bem próximo de 0, depois você vai subindo até aqui nessa faixa de -2, você tem menos de 50 observações. Quando você vai aqui entre -2 e -1, você vai ter mais dados, e aí vai subindo e depois volta a descer. Então esse é um gráfico para quem estuda estatística, muito importante, para quem estuda análise de dados, para quem estuda ciência de dados, também muito importante. Aqui a gente está ensinando de forma bem simples. Na outra playlist a gente ensina os tipos de visualizações que podem ser feitas, o comportamento dos dados, que tipo de interpretações você pode fazer de acordo com o resultado desse gráfico. E aqui por fim, esse mesmo histograma, você pode configurar um argumento adicional chamado beans, que ele vai dizer quantas classes você vai dividir o seu conjunto de dados. Se você faz como eu fiz aqui, ele vai olhar o tamanho, a escala dos valores e vai gerar de forma automática a quantidade de classes. Mas se você fizer isso aqui, você decide quantas classes em quantas classes seus dados vão ser divididos. E aqui, como a gente dividiu em menos classe, percebam aqui o seguinte, eles estão bem juntinhos, mas na verdade assim, eu tenho um topo aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, ou seja, 1, 2, 3, 4 classes. Se eu divido em 20 classes, eu vou ter aqui já uma outra situação.
Percebam que aqui agora ele foi, ó, cada pedacinho desse aqui, o topo de cada coluna é a classe, ou seja, nessa localização aproximada aqui, eu tenho cada uma das minhas classes. O que ele fez aqui, quando eu disse 20, ele pegou todo o meu conjunto de dados e dividiu em grupos, em grupos iguais até chegar em 20 grupos. No outro exemplo, em 4 grupos. E no automático, ele vai analisar o tamanho do seu conjunto de dados e decidir qual a melhor visualização para você. Então, com isso, a gente fecha a segunda parte, o segundo módulo desse nosso curso de hoje. E mais uma vez, lembrando, eu estou fazendo ele assim, estilo maratona, quase aulão mesmo. Vou deixar o conteúdo completo porque ele faz parte da nossa playlist, da nossa maratona de aniversário do canal Python DS. Eu vou, quando concluir aqui, dar uma olhadinha como ficou o curso inteiro e decidir se a gente coloca de uma vez ou se a gente divide as partes aí e publica ao longo das próximas semanas. Mas de qualquer modo, com certeza, pelo menos a primeira parte vai estar publicada e todos os pedaços dele vão estar disponíveis no nosso GitHub. Então aproveita, deixa qualquer comentário, sugestão, se estiver acompanhando o vídeo, estiver gostando, deixa tanto a curtida para nos dar um incentivo, mas também o seu comentário de pedaços aqui que não tenham ficado muito claros, para a gente continuar melhorando e gerando conteúdo de qualidade para todo mundo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte do curso. Estamos aí partindo para a reta final, falta apenas uma aula em que a gente vai finalizar com tudo isso que a gente estudou nos primeiros dois blocos, as primeiras duas aulas, para agora no terceiro bloco a gente juntar tudo isso na construção de gráficos no estilo de dashboard. Então não percam a próxima aula que está bem legal. Foi uma coisa assim que na época que eu estava estudando, eu ia aprendendo os pedacinhos ali, fazendo os gráficos, já conseguia fazer uns gráficos legais no Matplotlib, mas eu via a análise ali dos gráficos múltiplos e eu ficava na dúvida como aquilo funcionava. Tem uma parte ali que gera algumas confusões, que é o tratamento da figura de alguns elementos chamados axes dentro dos gráficos múltiplos, que a gente vai ver passo a passo, a gente vai criar um ambiente em que você vai plotando os pedaços do seu gráfico aos pouquinhos para você realmente conseguir manipular a partir de um exemplo prático que a gente vai fazer juntando vários dos gráficos que vimos na primeira aula e agora nessa segunda, para juntar isso tudo nesse formato de dashboard. Então aproveita, se ainda não inscreveu, usa os cards que vão aparecer aí para fazer a inscrição, para acompanhar os outros conteúdos dessa playlist e se prepara que em breve aí, daqui a uma semana, a gente publica o outro conteúdo que, como eu falei, na semana do aniversário do canal, já foi gravado tudo de uma vez como um presente aí de aniversário para a galera que acompanha o nosso canal Python DS. Um abraço, até a próxima aí. Aproveite o conteúdo de Python.